A paz do Senhor Jesus Cristo, amados ouvintes, sou a diaconisa Iraci. Estarei transcorrendo o capítulo 2 de Tiago, do versículo 14 ao 26, que estará nos trazendo a leitura sobre fé e obras. E o versículo 14 vai nos dizer assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Nós, leitores, devemos observar atentamente a construção deste versículo, porque diz que alguém tem fé e porém ele não tem as obras. Então de nada aproveita ao homem ter fé e não ter as obras, porque só é plenamente aceitável e aproveitável se ele tiver a fé e as obras. Certa feita, algumas pessoas se chegaram a Cristo e perguntaram: que faremos para executar as obras de Deus? Está em João 6:28. Então Jesus respondeu assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O que essa passagem vem nos ensinar é que as pessoas geralmente estão em busca de algo material e não de Deus. A multidão estava à procura de Jesus por causa do pão que eles comeram. Porém, a mensagem e os sinais demonstrados não os fez compreender que Jesus Cristo era o Cristo. Quando Jesus demonstra que eles o buscavam de maneira infatuada, eles interpelaram: que faremos para executar a obra de Deus? Geralmente os homens que ainda não tiveram um encontro com Cristo entendem que para se aproximar de Deus, ou que para agradá-lo, é necessário fazer alguma coisa. Observe que a multidão queria fazer a obra de Deus. Quando Jesus revela a obra a ser realizada, que creiais naquele que ele enviou, estes apresentam empecilhos. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? João 6:30. A humanidade, igreja, ela é voluntariosa quando se proclama fazeres, constrói grandes templos, fazem grandes sacrifícios, são generosos em suas esmolas. Porém, quando eles tomam ciência do que devem fazer, que é crer em Cristo, pedem um sinal. O jovem rico, ao se aproximar de Jesus, fez a mesma pergunta: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Está em Mateus 19:16. Jesus enumera algumas coisas pertinentes à lei, e o jovem rico demonstrou que aquela era a sua prática de vida, mas ele queria fazer algo mais para ter garantia à vida eterna. Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Diz o jovem. Mateus 19:20. E Jesus aponta o essencial para que ele alcance a perfeição. E o Senhor Jesus vai dizer que se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Mateus 19:21. A condição, amados ouvintes, para alcançar a perfeição, ela não estava no disponibilizar das riquezas, antes na crença na palavra de Cristo. Quando Jesus lhe apresentou a obra a ser realizada, crer naquele que Deus enviou, o jovem rico recuou. Nessas passagens, Jesus Cristo confirma as palavras do apóstolo Paulo ao dizer que a salvação é por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Ou seja, amados, que sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Nós também somos informados sobre que as obras de Deus, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está escrito em Efésios 2:10. Ou melhor, que as boas obras são feitas e realizáveis somente em Deus. Mas que quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em João 3:21. Amados ouvintes, a salvação ela é por meio da fé, e as boas obras foram preparadas para Deus, e elas são feitas nele. Através desta análise, nós podemos demonstrar que há uma grande diferença entre obras da fé e o que chamamos de boas ações. Boas ações, elas são pertinentes e possíveis de serem realizadas por todos e qualquer dos homens, independente da fé. Tanto o crente quanto o incrédulo podem e devem realizar boas ações aos seus semelhantes, mesmo aqueles que não creem em Cristo. Eles realizam boas ações e nem por isso eles serão salvos. Desta maneira, é possível verificar que boas obras não está vinculada aos procedimentos humanos, já que as boas obras só são realizáveis quando o homem está em Deus e por meio de Cristo.
Vejamos que boas obras e más obras são termos utilizados que fazem referência tanto ao comportamento humano quanto ao que é realizável em Deus. Porque em Romanos 13:3 vai dizer: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. O que define quando o texto faz referência a boas ações e boas obras? O contexto geralmente aponta qual é a ideia de se considerar. Na citação acima, temos que boas obras é o fazer boas ações, ou seja, o bem. E o versículo contém elementos para nortear o entendimento do leitor. Porém, há vários versículos que não dispõem do contexto para uma boa interpretação. Mas nestes versículos, o que vale é o posicionamento doutrinário adotado pelos apóstolos. O exemplo claro de que nós devemos nos valer dos posicionamentos doutrinários adotados pelos apóstolos está neste versículo que estamos analisando. E que fizemos acima aponta os seguintes posicionamentos doutrinários. Por exemplo, sabemos que a salvação é por meio da fé. Sabemos também que a salvação é um dom de Deus e que a salvação não é por obras, para que ninguém venha se gloriar. Que as boas obras elas são feitas em Deus e que não é possível ao homem realizar a obra de Deus. Basta o homem crer no enviado de Deus para se alcançar a salvação. O versículo que nós estamos analisando apresenta os elementos seguintes. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Este versículo aponta que é necessário nós ter a fé e ter as obras. Em momento algum o apóstolo Tiago alude que a prática de boas obras é um meio pelo qual se alcança a salvação. Em momento algum ele afirma que boas obras auxiliam a fé. Observe que as obras elas pertencem à fé. Obras da fé. As obras da fé que Tiago faz alusão não podem ser confundidas com boas ações de maneira alguma. Neste versículo, o apóstolo não fala da prática de boas obras ou prática de boas ações. Ele fala da posse da fé. Ele fala de nós tomarmos posse das obras da fé. É totalmente pertinente o que Tiago escreveu e o que os outros apóstolos vão escrever. Primeiro porque a Bíblia vem nos demonstrar que a fé é proveniente de Deus. E ela vai nos dizer assim, é pela fé no seu nome. E fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este na presença de todos vós essa perfeita saúde. Né? Atos 3,16. Qual tipo de práticas não torna o homem agradável a Deus? Em Galatas 3,12 vai dizer que, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Novamente, o apóstolo Paulo exclui qualquer prática, porque ele vai dizer em Romanos 4,5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Não existe a contradição alguma entre Paulo e Tiago, pois Tiago não fala da prática de obras, mas sim da posse da fé, das obras da fé, né? Então, para ilustrar um pouco essa ideia, Tiago estabelece um exemplo aqui no versículo 5, 15 e 16, que vai dizer assim, que se o irmão ou irmão estiverem nus e tiverem a falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquestai-vos e fartai-vos, e não lhe deres coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso, não é, amados? Percebemos que esses versículos eles não constituem uma exortação da prática dessas ações, pois a questão de alimentar o faminto era algo já resolvido entre os cristãos. Tão resolvido que o apóstolo utiliza como exemplo para mostrar a inutilidade da fé sem as obras. É uma constante em nossos dias utilizar este comparativo como base para instar as pessoas a serem participantes de boas ações. Para isso, utilizam um jargão, está escrito, que de nada adianta visitar o irmão necessitado sem dar o necessário ao sustento. Esses versículos são duas perguntas com respostas tão prontas que o apóstolo já sabia de suas respostas dos leitores. A resposta do versículo 14 ela é negativa, e os versículos 15 e 16 era de se esperar que também fosse negativa. Bom, é necessário dar o alimento e roupa a quem tem necessidade, sim, mas a ideia em discussão vem do versículo seguinte, que é o 17, que vai dizer, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Esse versículo inicia-se através de uma comparação com o exemplo do versículo anterior, e a leitura nos dá uma ideia do versículo anterior, é de que nada adianta falar ao necessitado que se satisfaça sem prover-lhe os meios para isso. Assim também, ou seja, da mesma forma a fé.
Assim também a fé é sem efeito, ou seja, em si mesma. Ela está morta, pois não tem o que lhe é próprio, as obras. As obras são concernentes à fé, de sorte que se ela não tiver as obras, a morte também lhe será própria. Quais são as obras da fé? A paciência é a obra perfeita da fé, e nela estão contidas todas as outras obras. Observemos. Tiago 1, 3-4. Sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Os cristãos deveriam ter a paciência, a obra perfeita da fé. É certo que a perseverança termina a obra que teve início através da fé, e que nela estão inclusas todas as outras obras. É fácil visualizar que as obras da fé não dizem respeito às questões comportamentais, obras do homem, quando compreendemos que todos os homens, sejam salvos ou não, podem praticar boas ações. De outra forma, é fácil verificarmos que as boas obras dizem respeito àqueles que vêm para Cristo por meio da fé, que tais obras somente se realizam em Deus. Ou seja, não é possível aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador terem boas obras ou o fruto do Espírito. Primeiro, porque não são nascidos do Espírito. Segundo, porque as boas obras são feitas em Deus. Porém, há um outro aspecto a se considerar com relação àqueles que estão em Cristo. O homem regenerado realiza as boas obras por estar em Deus, por meio de Jesus Cristo, conforme vamos ler em Isaías 26:12, que vai dizer: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Porém, este mesmo homem realiza boas e más ações, e essas serão provadas como pelo fogo, quanto ao tribunal de Cristo, que está escrito em 2 Coríntios 5:10. E em 1 Coríntios 3:12-15 vai dizer que se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento, mas o tal será salvo, como todavia pelo fogo. Nascidos de Deus. O que é nascido do Espírito? As boas obras são feitas em Deus, ou seja, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. João 3:21. Boas obras foram preparadas por Deus, ou seja, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. É nascida da semente de Adão, ou seja, necessário vos é nascer de novo. João 3:7. E precisa nascer novamente da semente corruptível, que é a palavra de Deus. As suas obras são más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3:19. Por mais, amados, que pratiquemos boas ações, a velha criatura não possui a fé e as obras da fé. Ela não vive no Espírito e não poderá andar em Espírito. Gálatas 5:25. A carta de Tiago não nos foge do tema que está na introdução. A introdução fica claro que o tema da carta é a perseverança e a obra perfeita da fé. Tiago 1:2-4. Os outros leitores também fizeram referência à perseverança e eles têm a mesma ideia sobre o seu valor. Paulo disserta sobre o amor em 1 Coríntios 13, e de maneira semelhante Tiago disserta quase a exclusividade sobre a perseverança em sua carta. Sobre a fé, sabemos que ela foi implantada no cristão através da palavra da verdade, que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Tiago 1:21. O apóstolo Pedro, ele vai enumerar as obras da fé. Ele vai dizer: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência a piedade, a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal à caridade. Porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Porém, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Observemos os elementos que se deve ter acrescido à fé. Não diz de afazeres, práticas de ações ou obras. Não são os afazeres que se deve acrescentar à fé. Antes, os cristãos devem ter a posse dessa fé. E somado a ela, essas outras virtudes, produzidas por meio da fé, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Se a fé produz obra, a paciência da mesma forma produz as virtudes enumeradas acima. Da mesma forma, Tiago receita aqueles que sentissem falta de alguma coisa que pedissem Deus sabedoria, Tiago 1,5, que a todos concederia do alto. Em Tiago 1,17, a sabedoria que ela é pura, pacífica, moderada e tratável, misericordiosa e de bons frutos, imparcial e honesta, Tiago 3,17. Tendo posse dessa sabedoria, o cristão tem os meios para mostrar através do seu bom comportamento e mansidão de sabedoria suas obras. Se o cristão é completo e tem fé e obras, deve, por meio do seu bom procedimento, mostrar as suas obras de mansidão. É a perseverança que termina a obra que teve início na fé, Tiago 1,3, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 18, amados. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A resposta, diante da afirmação anterior, a resposta do apóstolo é, eu tenho as obras, ou seja, e eu que o digo, tenho as obras. Este alguém diz, tu tens a fé. E estaria querendo apontar um possível erro conceitual do apóstolo, porém Tiago reafirma o seu posicionamento. Eu tenho obras. O apóstolo Tiago põe à prova o que estava afirmando. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O apóstolo não descarta a fé, pois o seu discurso é para que se tenha as obras da fé. Observe que as obras é o elemento essencial da fé, pois como alguém sem as obras da fé poderia demonstrar a fé? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. O Tiago propõe, demonstra sua fé por intermédio de suas obras, como a paciência, a obra perfeita da fé e facilmente demonstrável, a fé por meio do que ela produz. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. A crença é um só Deus, é importante, porém inócua tal crença se não fizer acompanhar as obras. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em meu Pai. De nada adianta dizer crer em Deus se o indivíduo não crê no testemunho que ele deu acerca de seu filho. As Escrituras é um testemunho vivo que Deus deu ao seu Filho, e aqueles que creem em Cristo realizam a obra exigida por Deus, pois Cristo mesmo disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? A insensatez de alguns em compreender a mensagem do apóstolo sobre as obras da fé leva o apóstolo a dar um exemplo. O versículo 21 vai nos apontar. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? A fé de Abraão, amados ouvintes, foi demonstrada na perseverança em levar o seu único filho até o altar de sacrifício. Sobre este aspecto, o escritor aos Hebreus assim escreveu que pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Abraão não se fez de rogado quando lhe sobreveio a provação, mas permaneceu firme. Versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Através deste exemplo anterior, o apóstolo espera que o leitor insensato possa ver que a fé coopera com as obras e que pelas obras a fé é aperfeiçoada, ou seja, a prova da fé leva ao aperfeiçoamento da fé, resultando em obras pertinentes. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago citou 2 pontos distintos da Escritura, em Gênesis 15:6, da justificação pela fé, e Crônicas 20:7, onde Josafá, em pé na congregação, nomeou Abraão amigo de Deus. A Escritura cumpriu-se na sequência exata, e em 2 pontos distintos. Deus justificou Abraão, em Gênesis 15:6, e a sua perseverança na fé, apesar da prova, concedeu-lhe a dádiva de ser chamado amigo de Deus.
Versículo 24. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Este versículo demonstra que o homem é justificado pelas obras da fé, ou seja, o homem não é justificado somente pela fé, mas pela fé e pelas obras que esta fé produz. Tiago 1,4. Versículo 25, amados ouvintes. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? A ação de Raabe em esconder os espias de Israel demonstra de maneira clara que ela havia crido em Deus. O que ela ouviu acerca do Deus de Israel foi o bastante para que ela alcançasse a fé, que logo em seguida foi posta à prova. O versículo 26, para terminarmos, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Tiago, ele vai concluir este pensamento com uma comparação. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. A fé sem as suas obras é morta. E não há referência às obras ou ações humanas como meio para alcançar o favor de Deus. O favor de Deus, né, foi demonstrado, sendo que Cristo foi morto e éramos ainda pecadores. Ele morreu. Isto porque não havia como o homem realizar algo que pudesse mudar sua realidade. Amados, aqui nós terminamos, né, este final, né, do versículo 26 do capítulo de Tiago 2. Agradeço a todos os ouvintes, né, que, né, estão nos ouvindo aqui este estudo, né, que a graça do Senhor Jesus seja com todos a igreja. Amém.